Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os meus livros novos e sobre as últimas leituras que eu fiz agora nesses meses que passaram, que faz bastante tempo que eu não atualizo o canal aqui com essas informações, vamos lá? Bom pessoal, vamos fazer a divisão da seguinte forma, vamos começar pelos livros novos e em seguida a gente comenta sobre as leituras, beleza? Os livros novos eu só vou dar uma passadinha aqui pra vocês, então vai ser bem rapidinho, tá? Ultimamente não tenho mais comprado livros novos mesmos, tenho feito bastante trocas nos sebos aqui da minha cidade, né? Então é muito bom porque eu sempre acho livros que estão na minha wishlist, livros que eu quero muito ler e que tem disponível lá por um preço ou muito bacana, ou eu consigo fazer uma troca de algum livro que eu tenha, né? Às vezes por 2 até 3 livros, enfim. Então, os últimos livros que eu adquiri no sebos, eu encontrei livros muito legais. Tá com este daqui, que é sobre os ossos dos mortos. Este livro aqui, pra quem não conhece, ele é muito famoso, bem hypado, tanto aqui no Booktuber, né, quanto em outras redes sociais aí. Ele é um livro que ganhou já prêmios, enfim, ele é um livro já premiado e tal. Tem gente que não gosta, tem pessoas que adoram, né, então ele vai aqui tratar de uma forma filosófica, como se fosse uma fábula filosófica sobre a vida e a morte. Eu tô bem curiosa pra ler, ele não é um livro muito grande, ele tem aí suas 250 páginas, né? Pra nós que somos leitores assíduos, isso daqui é uma passadinha muito rápida, né? Então tô bem curiosa, encontrei ele lá no sebo, onde eu faço a troca dos meus livros, e ele está em perfeito estado, então aí um novo livro pra minha estante e também uma nova leitura para os próximos meses. Outro livro que eu tinha na minha wishlist, que eu encontrei no sebos, que eu fiquei muito feliz, é O Labirinto do Fauno, que é essa edição maravilhosa aqui da Intrínseca, de capa dura, com corte colorido e ilustrações. Então, eu sou fã desses livros aqui da Intrínseca, né, de corte colorido e capa dura, e também os livros que tem ilustrações, só para vocês darem uma olhada aí, nas divisórias de capítulos. Ele tem ilustrações, então, bem interessantes. Lindo demais, tá, esse livro aqui. Ele é realmente, né, um livro incrível da Intrínseca. Muita gente gosta dele, a nota dele no Scooby lá é bem alta, né? Então ele é todo cheio aí de ilustrações e frufrus, pra quem gosta disso, né? Eu adoro, eu acho muito interessante. Então eu acabei adquirindo, ele também tem uma fitinha preta aqui. Acabei adquirindo, então, O Labirinto do Fauno. Vai contar também, é como se fosse uma fábula pra contar uma história da Segunda Guerra Mundial. Então tô bem curiosa pra dar início a esse livro. Tem gente que acha, né, que é só uma fábula, mas não. Ele se transformou numa fábula pra contar uma história triste, então... Já leram? Se vocês leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses livros que eu estou mostrando. Outro livro que eu achei no sebos, gente, esse aqui já estava na minha wishlist há muito tempo, que é um livro da Lucinda Riley. Eu tenho outros livros da Lucinda, eu já li alguns, inclusive, mas a sinopse desse daqui sempre me chamou muita atenção, que é A Árvore dos Anjos. Então, fazia um tempo que eu não tinha mais procurado por este livro, nem tinha dado mais atenção a ele na minha wishlist da Amazon, por exemplo. Mas acabei encontrando ele lá no sebos e eu pensei, vou adquirir ele agora, já que está aqui, então, né, vale a pena. Diagramação perfeita. Ele é da Arqueiro. E, deixa eu falar pra vocês, esse daqui, ele é da Todavia, edição da Todavia. E fiquei curiosa, enfim, né, gostava da sinopse e resolvi fazer a troca de um outro livro que eu já havia lido e por esse aqui. Então esses daqui são meus 3 novos livros que eu fiz troca nos sebos. E como falei pra vocês, ultimamente não tenho mais comprado livros, mesmo na Amazon e tal, mas eu já tô com a minha wishlist lá arrebatada de tanto livro novo pra comprar, mas porém só mais pra frente. Agora, vamos atualizar a nossa lista de leituras dos últimos meses, que eu não atualizei faz bastante tempo aqui, nem lembro quanto tempo faz que eu não atualizo a minha lista de leitura. Vou deixar aqui nos cards, não sei se aqui ou aqui pra vocês, disponível outras listas de leitura que eu fiz aqui pra vocês. Vamos começar então com o primeiro livro dessa sequência aqui, vou mostrar eles na sequência que eu li, tá? O primeiro livro então foi A Esposa Perfeita, da Karin Slaughter.
Essa autora, né, a grande maioria, se você gosta de livros, a grande maioria das pessoas conhece. Ela é uma escritora que tem lançado muitos livros. Aqui no Brasil tem uma série de livros dela que já foram publicados. Eles têm uma certa ordem, porque aqui a gente acompanha um detetive em particular que está presente em outros livros, mas como eu não tinha os outros livros dessa escritora, eu resolvi começar por esse aqui. Você não necessariamente precisa seguir a ordem, mas se você quiser, fica mais legal. Mas como eu não tinha os outros livros, eu decidi começar por esse daqui que eu tinha, que também foi um livro que eu adquiri no Sebos. Eu mostrei aqui no canal já há algum tempo que eu tinha esse livro. Muito bem, gente. Algumas considerações sobre essa leitura. Foi uma leitura bem legal, eu gostei de ler. A escrita da Karin Slaughter me lembra muito a escrita do King, não no sentido de terror nem nada, mas no sentido de se aprofundar muito, mas muito mesmo, nas questões psíquicas dos personagens. Então a gente entende, a gente mergulha dentro do personagem de uma forma que você acaba conhecendo todos os sentimentos, segredos possíveis escondidos dentro da cabeça de cada um dos personagens, então ele se torna muito familiar pra você. E eu acho que o King também faz isso, né? Ele se aprofunda muito. Nenhum personagem do King é raso, nenhum. Você se aprofunda muito nos medos dos personagens, nos pensamentos, né? Nas maldades, enfim. E a Karin Slaughter tem essa mesma característica de escrita que o King também tem, que acaba sendo um pouco mais prolixa, mas que eu gosto muito, porque realmente você se afeiçoa ou odeia demais cada um dos personagens que você tá lendo, porque você passa a conhecer eles de uma forma muito íntima. Então aqui a gente tem um detetive, né, como eu falei, que está presente em outros livros da escritora, e ele vai investigar então um assassinato junto com a parceira dele, detetive, mas junto com essa nova investigação de homicídio, tem uma pessoa muito próxima a ele, que é a ex-mulher dele, que está no meio de tudo isso e que ela supostamente também é uma das vítimas, né, deste homicídio, e para ele se torna algo muito pessoal. Então é interessante você acompanhar as características, porque tem muito de questões forenses, né? A Karin Slaughter, ela também se aprofunda muito nessas questões forenses, então é interessante você ver análise de sangue, análise de cena de crime. Eu gosto desse tipo de investigação policial. Sei que tem gente que não gosta, mas pra quem gosta, eu acho que esse aqui é um livro muito interessante de ser lido. E realmente não ficou nem um pouco a desejar, mesmo eu não tendo começado do livro que, tipo, dá início ou que se conhece o detetive, então é bem tranquilo. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li logo depois que eu voltei da lua de mel, que foi A Esposa Perfeita. Depois, então, eu li um livro que estava na minha wishlist há muito tempo, e ele é um dos livros, dos 1001 livros para ler antes de morrer, um clássico da literatura, que é O Retrato de Dorian Gray. Eu tinha muita vontade de ler esse livro, eu já tenho ele há muito tempo na minha estante, mas eu confesso que eu tinha bastante medo de ler ele e me decepcionar. Eu li muitas resenhas antes de começar a ler este livro, ter coragem de ler, porque eu queria que nada faltasse na minha leitura para que eu compreendesse realmente ali todos os aspectos, né, do Dorian Gray, que o Oscar Wilde ali designou para ele, para que eu conseguisse entender a história e não me decepcionar, que eu conseguisse entender todo, né, o viés por trás dessa história. Enfim, eu li todas as resenhas possíveis e aí tomei coragem pra ler, mas eu nem precisaria ter lido tanta resenha assim, tantos comentários, tantas críticas, porque o livro, apesar de ser um livro em algumas questões bem filosófico, né, ele trata muito sobre a questão ali, sobre vaidades, sobre culpa, sobre arrependimento, sobre questões de passagem de tempo, velhice, né, envelhecer, juventude, amores e outras coisas, prazeres e paixões. Então, em muitos momentos, o Oscar Wilde, ele nos remete a questões bastante filosóficas, mas que são bem compreensíveis, nada foge, assim, de uma escrita ou de uma leitura que dê para entender. Apesar de ser um livro bastante antigo, ele é um livro totalmente compreensível e muito atual, eu diria. Então eu recomendo muito, é um clássico que todo mundo deveria ler. Esse aqui é aquela versão que tem todo o livro, sem os cortes, que foi feito na época que o Oscar Wilde lançou. Então ele não é um livro grande, ele é um livro pequeno e foi super legal de ler. Esse daqui é da Via Leitura, tá? Eu achei a tradução dele bem boa, gostei bastante, amei a história. O Dorian Gray é um monstro mesmo. Às vezes você gosta dele e às vezes você odeia ele. Porém, preciso dizer uma coisa aqui pra vocês. Talvez muitas pessoas que já leram esse livro tenham a mesma opinião que eu, que o Dorian Gray não é o melhor
personagem deste livro. A pessoa mais incrível, fabulosa e filosófica e cheia de significados, enfim, é um tutor do Dorian Gray, né? O Henry Wotton. Cara, esse personagem é sensacional, ele devia ter um livro só pra ele. Eu amei muito mais o livro por causa do Henry Wotton do que por conta do Dorian Gray, mas vale super a pena. É um livro muito bom e fácil de ler, então se você tiver aí na sua wishlist, não tenha medo e leia o Retrato de Dorian Gray, que vale muito a pena. Bom, muito bem, depois que eu li o Retrato de Dorian Gray, o meu próximo livro é um outro livro que eu já tenho na estante, já tinha na estante há um pouquinho de tempo, e estava enrolando pra ler, que é Os Radley. Gente, esse daqui é um livro não tão conhecido aqui no Brasil, ele já é publicado há bastante tempo pela Galera Record, só que esse escritor, o Matt Haig, ele é muito famoso, ele se tornou muito famoso por conta do livro dele, que foi um hype total aí há uns 2 anos atrás, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu recebi a Biblioteca da Meia-Noite no clube de assinatura que eu tinha pela Tag Inéditos, li e fiquei completamente apaixonada pela escrita do escritor, e aí decidi investigar, né, procurar mais livros dele publicados aqui no Brasil, e tem alguns, mas o que tinha mais me chamado a atenção por conta da capa, que tem ó, uma cerquinha e vai falar sobre uma família, e tem sangue e tal, e aqui diz assim, os Radley, né, é um lugar quieto principalmente à noite. Então, enfim, tinha uma coisa aí, uma áurea de terror, achei uma vibe bem assim que eu gosto, suspense, terror, decidi comprar este daqui pra ler. Embarquei sem saber exatamente do que se tratava essa história. E, enfim, eu não vou dizer pra vocês, porque se vocês quiserem ler, eu vou estar dando spoiler, porque um dos plot twists da história é você descobrir do que se trata, tá, essa família. Porém, não era exatamente o que eu imaginava, e por isso achei que o livro deixou a desejar, porque as minhas expectativas não foram confirmadas. Porém, eu acredito que muita gente vai gostar do que se trata esse livro e do que se trata essa família, do que são os Radley. E, bom, o que eu posso dizer pra vocês, a escrita do Matt é incrível, apesar de ser um livro com uma temática que não é o tipo de temática que eu gosto nos livros de terror, ele arrasa, gente. A leitura é muito fluida, muito rápida, eu devorei esse livro aqui em 2 dias, então foi muito tranquilo de ler, tá? Ele só realmente não era exatamente o tipo de temática de terror que eu gosto, mas nem por isso ele se torna um livro ruim, o Matt realmente confirma que a escrita dele é fabulosa, tanto aqui quanto na Biblioteca da Meia-Noite. Tem outros livros dele que eu também tenho muita vontade de ler, porque a escrita dele realmente é muito gostosa de você devagar e acompanhar. Por fim, por último, fazia muito tempo que eu não li um livro no meu Kindle, então foi a hora de eu dar chance, né, para um dos meus livros que tá aqui no Kindle, que eu tenho uma coletânea de livros aqui gigante, principalmente de thriller psicológico, assim, e aí foi o que eu decidi ler. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, porque como falei, né, li no Kindle, que é A Cova da Minha Irmã. Esse livro aqui, não lembro há quanto tempo ele tá aqui no meu Kindle, eu, assim, peguei ele aleatoriamente mesmo, baixei ele aleatoriamente, não sabia do que se tratava, só sabia que era um thriller psicológico, com investigação criminal, que eu também gosto, então me embarquei e fui. Se eu puder falar pra vocês, esse livro aqui se assemelha muito com os livros do Charlie Donlia, então pra quem gosta das características do livro do Charlie, vai gostar da Cova da Minha Irmã, porque aqui a gente vai ter aí aquele tipo de livro que a gente vai descobrindo as coisas aos pouquinhos, juntando as peças e no final tem um plot legal, enfim. Gostei do livro, gostei da escrita, gostei do plot, gostei de tudo. É um livro bom, é um livro que não é, assim, tão profundo em questões violentas como são os livros do Charlie. Os livros do Charlie, os que eu li pelo menos, me deixam até às vezes meio medrosa. Mas esse livro aqui não, ele é uma investigação ok, assim, não se aprofunda tanto nas questões cruéis do assassinato que ocorre e tal, mas é uma história interessante de acompanhar, que tem um desfecho bacana, enfim. Então, o último livro que eu li foi A Cova da Minha Irmã, que não é um livro realmente nem um pouco conhecido aqui no Brasil. Que pena, esse escritor tem muito livro publicado no exterior, eu não conhecia ele ainda, mas eu gostei bastante. Eu não sei se ele tem outros livros em português publicados, né, aqui, além de A Cova da Minha Irmã, mas achei bem legal mesmo. Eu acho que esse aqui é o tipo de livro que seria perfeito pra virar filme, sabe? Eu acho que eu até conseguia vislumbrar, assim, o filme, então vale bastante a pena ler também se você gosta de investigação policial e gosta dos livros do Charlie. É uma boa pedida aí pra você achar um autor parecido com o Charlie, tá certo?
Bom, gente, as minhas leituras dos últimos meses foram essas. Eu estou aí um pouco lenta nas minhas últimas leituras, né? A minha vida mudou muito de uns meses pra cá, justamente porque eu casei, assumi novas funções e outras questões que eu não tinha antes. Então, acabou ficando um pouco mais difícil de eu conseguir ter o ritmo de leitura que eu tinha antigamente, né? Mas, sempre que eu puder atualizar vocês, virei aqui fazer isso, tá? Beijos! Os links de todos os livros que eu mencionei aqui estão aqui na descrição desse vídeo. Se vocês comprarem algum desses livros, comprem pelo meu link da Amazon que vocês ajudam o canal, beleza? Beijos, até mais!